Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo, estamos começando mais um comentário, um subsídio teológico da lição da CPAD, todos por um pleno avivamento. E hoje nós vamos comentar, a lição número 5, a importância das Escrituras para o avivamento, a importância das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia para o avivamento. E o texto-chave, da lição é Mateus 24:35, palavras do nosso Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus dizendo, tudo aquilo que ele falou vai se cumprir, ou até algumas coisas já cumpriram, como a destruição do templo de Herodes. Quando os discípulos falaram, olha que templo bonito, que lugar maravilhoso, e Jesus falou, não restará pedra sobre pedra, falando da destruição que aconteceria, e foi terrível aquela destruição. Bom, hoje a lição, importância das Escrituras no avivamento. Por que as Escrituras são importantes? Não devemos só orar, clamar a Deus e buscar a sua face? Sim, devemos orar, clamar a Deus, buscar a sua face, realmente crer que Ele enviará o avivamento. Não é simplesmente achando a hora que Deus quiser mandar, Ele vai mandar. Não, quando nós nos colocamos no coração em buscar a Deus para Ele mandar o avivamento, as coisas acontecem. Não é talvez no primeiro, segundo dia, mas que acontece. Os discípulos, Atos capítulo 2, os discípulos estavam orando, esperando o poder de Deus que Jesus prometeu que viria. Não foi no primeiro, não foi no segundo, foi num dia que eles não sabiam, mas sabiam que viriam. Por isso que estavam lá reunidos, todos reunidos, orando, porque sabiam que viria. Então é dessa forma que você vai clamar para vir o avivamento, você vai buscar e você sabe que vai vir, ainda em vida. Não vai ser uma promessa para o futuro, quando for seus filhos, seus netos vão usufruir, não. Você vai orar e vai clamar por um avivamento e vai acontecer. Talvez individualmente, se é só você que está buscando, você vai ficar avivado. Mas quando é um grupo, uma comunidade, uma congregação, um ministério, uma denominação, todos, praticamente todos buscando a Deus pelo avivamento, vai acontecer. Mas onde é que entra a palavra, as Escrituras? Bom, é simples. Buscamos o avivamento pela palavra. As pessoas falam, se não tiver palavra, não tem avivamento. Então quer dizer que eu vou pregar, fazer uma mensagem de 3 horas, depois de 3 horas vai cair fogo do céu. Não. O que acontece é o seguinte, você busca a Deus pela palavra dele, aquilo que ele deixou como orientação, como a rota, como caminho, como o norte, para você seguir aquilo que ele deixou ali. Por isso que é importante orar pelas Sagradas Escrituras, certo? Buscar a Deus. Então elas têm muita importância, porque o tão falado avivamento na Rua Azusa, onde William Seymour era o líder, não era um líder nominal, não era o representante, o pastor, o presidente, aquela coisa, não, ele era o líder, ok? Eles sabiam que estava no livro de Atos, o batismo com o Espírito Santo, eles sabiam, estava ali. Então por que ninguém usufruía disso? Onde que eles buscaram a Deus como referência o batismo com o Espírito Santo. E quando veio, gente, foi uma coisa muito tremenda. Eles foram muito zombados pela imprensa e, na verdade, isso até se tornou um divulgador, de tanta zombaria, as pessoas foram lá curiosas para ver. Vamos lá ver essa loucura, esse circo, essa Babel que os jornais falavam. Iam lá e o Espírito Santo tomava aquelas pessoas, se arrependiam dos seus pecados e eram salvas. Olha a importância do avivamento. Bom, vamos lá. O comentarista, o escritor da lição, ele usa como base o rei Josias. O rei Josias era filho de Amon, do rei Amon, e neto do rei Manassés. E logo na primeira parte aqui, o avivamento através da palavra no reinado de Josias. Ele fala da descendência do pai Amon, que foi terrível, tanto é que ficou apenas 2 anos como rei. O pai de Josias, Amon, ficou apenas 2 anos como rei. Os seus servos o mataram, conspiraram contra ele e o mataram.
E depois o próprio povo matou esses servos e colocaram Josias como rei. Então o pai de Josias foi terrível, ao ponto de ficar apenas 2 anos. Manassés, o avô de Josias, o pai de Amon, foi mais terrível ainda. Ele reinou sobre Judá 55 anos. Ele foi terrível. Ele queimou seu filho no fogo. Ele trouxe a idolatria para dentro da casa do Senhor. Gente, não tem, na minha opinião, do tempo que ficou e do jeito que ele fez, na minha opinião, né, minha simples opinião, ele foi um dos piores reis de Judá. Só que houve ali o levante da Síria e levaram Manassés preso em cadeias. E lá na prisão, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha e humilhou-se perante o quem? Perante ao Senhor. E o Senhor, que esquadrinha o coração, que conhece o coração, ele viu o arrependimento de Manassés e o restaurou no seu posto. Então, Manassés, a reforma que Josias começou, já houve ali uma semente lançada por Manassés. Os poucos anos que Manassés ainda ficou como rei, com aquele coração arrependido, ele mostrava para as pessoas que ele queria tudo que ele fez errado e queria realmente a mudança. Não sei porque o seu filho Amon não seguiu aquilo. Talvez o peso da idolatria de Manassés foi tão grande, a influência foi tão grande em Amon, que o seu envolvimento com as artes, talvez com feitiçarias, né, foi tão forte que ele não teve como voltar atrás. Onde que continuou naquela situação ali que seu pai começou. E depois que Amon reinou apenas 2 anos, devido à sua crueldade, seus atos maus e seu reinado horrível, que Deus realmente tirou, porque Deus coloca e Deus tira. Ok? Deus coloca e Deus tira. Deus tirou. Foram os servos? Deus tirou. Foram os servos que conspiraram contra ele? Foi Deus que tirou. Então Josias, com apenas 8 anos de idade, é colocado ali para ser o novo rei. E o que o comentarista, no parte 2 do tópico 1, ele diz que com 16 anos, Josias começou a buscar o Senhor. Porque o judeu, uma coisa que ele preserva muito, que ele tem orgulho de preservar e que ele procura preservar, é a sua história. Quer seja boa, quer seja não tão boa assim. Então, estava muito forte, estava muito vivo na família de Josias, nos irmãos de Josias, talvez nos parentes de Josias, estava muito forte isso, como foi seu pai Amon, e principalmente como foi seu avô Manassés, e como ele se arrependeu. Então talvez, um pensamento meu, isso tenha influenciado Josias. E por isso que com 16 anos, apenas 8 anos depois que começou a reinar, ele começou a buscar. Claro que o seu tutor, aquele que realmente ensinava ele, ensinou as verdades bíblicas, as verdades das Escrituras. Então Josias, com 16 anos, começou a buscar o Senhor com todo o seu coração. Começou a buscar o Senhor para valer. Porque com certeza ele sabia a história do seu avô Manassés, que era um péssimo rei, um rei horrível, mas que se arrependeu e conseguiu que o Senhor o restaurasse. Porque a maior vitória de Manassés não foi simplesmente a restauração do reino, foi a sua própria restauração, que Deus fez no coração de Manassés. Porque um homem ímpio, entender que ele é pecador, que ele está longe de Deus, e ele se reconcilia e vê que não merece ser reconciliado, então ele vê o grande amor de Deus. Isso, gente, é a maior reforma que pode existir. A maior transformação que pode existir, muito mais do que uma nação, muito mais do que um sistema de governo, e sim numa pessoa. Então, a parte 2 fala, reagindo com a palavra. Então nós vemos aqui, por causa das reformas que Josias começou, mandando consertar o templo, arrumar o templo, tirar ali os altares dos ídolos e colocar tudo em ordem novo. Nessa reforma acharam o quê? O livro da lei. O sacerdote Ilquias, se eu não me engano, achou o livro da lei e entregou para Josias. Quando Josias ouviu as palavras daquele livro, diz que ele rasgou as suas vestes. E isso para o judeu, rasgar as vestes, jogar pó e cinza, é uma demonstração externa da humilhação máxima, dizendo, estou feio na fita, sou horrível, sou terrível, estou perdido, estou em vergonha. Quando ele ouviu quando ele ouviu aquele livro, ele viu tudo que o povo estava fazendo de errado. Tudo. Então Josias
começa agora, além da reforma material que ele começou a ajudar, ele começa a reforma espiritual. Ele começa a reforma espiritual. Josias já tinha no coração ser diferente, porque foi Deus que colocou no coração dele. Influenciado pela atitude do seu avô Manassés? Sim. Influenciado pela atitude do seu pai Amon? Sim, porque ele viu quanto pouco tempo durou o reinado do seu pai. Então, já influenciado por isso, quando ele ouve as palavras da lei, que com certeza leram as bênçãos do Monte Gerizim, as maldições no Monte Ebal, quando ele leu aquilo ali, ele viu realmente como que eles estavam afastados de Deus e como Deus ia guardá-los se eles realmente procurassem seguir as palavras do Senhor. Por isso que a palavra trouxe avivamento, gente. Não porque pregaram 4, 5, 6 horas. Claro, uma mensagem bem estruturada, uma mensagem dinâmica, uma mensagem bem preparada e com a unção do Espírito Santo, ela faz um efeito tremendo. Você vê uma pessoa pregar 2, 3 horas, parece que ele falou 30 minutos. Por isso a mensagem tem que ser como aconteceu com Isaías, no seu livro, no capítulo 6. Que ele se viu que era um pecador, um homem de lábios impuros no meio do povo de impuros lábios. Então diz o texto que o anjo do Senhor tirou do trono uma brasa viva como a tenaz e tocou nos lábios de Isaías. E diz, purificado foi o teu pecado, perdoada a tua iniquidade. Entenda aqui, meu irmão. Aí Isaías se colocou, eis-me aqui. Entenda, quando a mensagem vem do trono de Deus, ela vem com uma brasa viva e vai tocar nas pessoas, as pessoas vão se arrepender e vão ser restauradas em nome de Jesus. Por isso que por mais teologia, por isso que por mais conhecimento bíblico que você tenha, por isso que mais homilética, por isso que mais retórica, por isso por mais oratória, por isso que você saiba preparar um sermão muito bom, esta mensagem que você vai pregar tem que vir do trono de Deus. Por favor, tenha certeza que está vindo do trono de Deus. É muito legal a mensagem. Eu sei que a congregação tem um problema com desunião, então eu vou pregar sobre desunião. Não faça isso. Não vá orientado pela visão humana. Ok? Não vá orientado pela visão humana. Às vezes chega lá, vê que a congregação é bem pentecostal, daquela que pula e glorifica. Opa, então eu vou pregar uma mensagem bem avivada. Vê que é uma congregação mais quieta, mais tranquila, vou pregar uma mensagem de reflexão. Está entendendo? Então, as pessoas às vezes, como é a congregação, aí pregam aquilo que vai encaixar. Não. A mensagem tem que vir do trono de Deus, não da nossa cabeça, não do nosso coração. Tem que ser preparada com a nossa sabedoria, mas tem que vir do trono de Deus. Então, Josias, vendo aquilo, ele viu que aquela palavra falada para ele, assim como gerou no coração dele um desejo de arrependimento, ele sabia que ele precisava ir ao povo também. Aí está o diferencial de Josias. Então ele sabia que aquilo precisava ir ao povo. Então, a partir daquele momento, ele coloca esse propósito no coração dele, de levar a palavra de Deus, de levar o ensinamento para o povo que estava perecendo. Assim como o povo estava perecendo com Manassés, com Amon e também com ele agora, ele viu, poxa, a reforma material, todo mundo está gostando do que eu estou fazendo no templo, estou arrumando tudo aqui, mas está faltando algo. Claro que está faltando algo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então ele colocou no seu coração e levou isso para o povo. E o povo precisava daquilo. Está entendendo? Então ele fez grandes coisas. Ele convocou todo o povo para uma reforma. Ele leu a palavra para o povo. Ele fez uma aliança com o Senhor. Ele tirou tudo que era idólatra e destruiu. Ele expulsou os sacerdotes pagãos. Ele destruiu os altares até de Samaria. E celebrou uma Páscoa. Uma Páscoa ao Senhor. Então olha só. A reforma que começou material e terminou espiritual. Nós precisamos melhorar nossos templos? Claro que precisamos. Precisamos dar um melhor conforto para as pessoas. Precisamos ter um lugar mais aconchegante para a pessoa só chegar, sentar e ouvir a palavra. Mas, gente, isso é de menos. Nós precisamos, antes de uma reforma material, precisamos de reforma espiritual. Não adianta eu ter o melhor banco, o melhor ar-condicionado, a melhor banda, a melhor estrutura, o melhor templo, a melhor localização, o melhor estacionamento, a melhor organização, se eu não tiver a melhor e poderosa unção de Deus naquele lugar. Então eu prefiro que
uma casa de madeira com chão batido do que um templo lindo e maravilhoso sem a unção de Deus. Está entendendo? Josias sabia disso. A reforma que eu estou começando aqui, material, não vai adiantar nada, porque agora eu sei qual é a reforma que o povo precisa, a espiritual. Se tivesse livros da lei escondidos aí nos lugares que estão sendo reformados, misericórdia. E a parte 3, requisitos para um despertamento pessoal. O comentarista, o escritor da lição, diz: supere as desculpas, claro, para dar desculpa, né? Tome a iniciativa, se coloque para o Senhor. Senhor, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Eu quero ser melhor, só que eu não consigo, Senhor. Eu tenho meu limite, tu sabe que a minha estrutura é pó. Então se coloque, se humilhe na poderosa mão do Senhor e Ele vai te exaltar. E depois, tenha zelo, cuidado pelo sagrado, isso é, pelas coisas de Deus. Não misture o sagrado com liturgias, com coisas materiais. Senão nós vamos estar correndo no mesmo erro de uma certa denominação de muito tempo atrás, que começou seguindo a vontade de Deus e se desviou totalmente do caminho, tomando totalmente, dando valor para o sagrado, sendo que o sagrado não era sagrado, era apenas coisas materiais. Então tenha zelo pelo sagrado, isso é, pela presença de Deus. A presença de Deus sem a obra não ajuda, mas pior ainda é a obra de Deus sem a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, a obra acompanha. Mas infelizmente alguns estão fazendo a obra sem a presença. Isso é muito sério. Vou repetir. A presença de Deus traz a obra junto. Mas muitos estão fazendo a obra sem a presença de Deus. E o que eu acho interessante nessa lição, que é sobre avivamento, começou o avivamento com quem? Com o povo? Com o sacerdote? Não, começou com o rei. Começou com a liderança. Isso é algo muito forte para nós pensarmos. O avivamento na época de Josias começou pela liderança. Manassés era um péssimo rei e o povo foi no caminho dele. Praticou os mesmos atos que ele. Amon foi outro rei pior ainda, tanto é que ficou só 2 anos. E o povo foi na onda de Amon. Josias foi um grande rei. E o povo seguiu Josias no arrependimento, na súplica, na aliança, na festa, na celebração da Páscoa. Então entenda, gente, conforme a liderança será o povo. Infelizmente é isso que é. Talvez você está achando, não, irmão, você está sendo duro com a liderança. Não, a nossa liderança tem homens bons, sim, tem pessoas boas. Mas entenda, conforme a liderança é o povo. Outro dia eu falei com um jovem, perguntei por que às vezes num culto ou numa reunião, não vou dizer culto, pode ser uma reunião, você está ali preparado, cheio de Deus, mas não acontece nada. Aí ele falou, é o povo? Não, não é o povo, é a liderança. Porque conforme a liderança é o povo. Não falam sempre que nós obreiros que estamos ali no púlpito, eu fico no púlpito às vezes, procuro ficar, às vezes sim, às vezes não. Mas nós que estamos no púlpito não somos o quê? O espelho da igreja? Então, nós refletimos aquilo que a igreja é. E a igreja reflete aquilo que nós somos. Está entendendo? Então, quando a igreja vê nós, elas estão se vendo também. Está entendendo? Por isso que eu digo, conforme a liderança é o povo. O avivamento tem que começar na nossa liderança. Se a nossa liderança não se reunir para orar, o povo não vai orar. Se a nossa liderança não jejuar, o povo não vai jejuar. Se a nossa liderança não tiver cultos de doutrina com palavras realmente vindas do trono de Deus, como a brasa viva tirada do altar, o povo não vai querer ouvir palavra nenhuma. Está entendendo? Então, em primeiro lugar, o que eu faço, irmão Alfredo? Ore pelos teus líderes. Não critica, não murmure. Ore pelos teus líderes. Peça para Deus chamar eles para o particular. Peça para Deus agir. Porque o maior interessado é Deus. E se a minha Bíblia diz, a tua também, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então se nós orarmos, quando você na sua comunidade de fé, ora pela tua liderança para ver um despertamento, não para criticar, mas para ver um despertamento, Deus vai agir. Porque se não começar pela liderança, meus amigos, me desculpa. Nós vamos usar o exemplo aqui novamente, de William Seymour. Onde começou o avivamento da Rua Azusa? Foi lá no templo da Rua? Não, foi lá na casa de Bonnie Braille. Uma casa simples de madeira, onde os irmãos
se reuniram para buscar a presença de Deus. Não foi numa comunidade de fé, não foi numa denominação. Depois, eles mesmos abriram a sua denominação. E o livro diz, o livro de Frank Bratterman, o Avivamento na Rua Azusa, o livro diz que quando eles colocaram a placa, o avivamento começou a cair. Leia o livro e veja ali por que começou o avivamento e por que terminou. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pelo seu acompanhar esse comentário. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.